Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso de JavaScript e pessoal, a gente vai falar sobre um tema que é um pouco polêmico aqui no JavaScript, digamos assim, que é coerção de tipos ou conversão de tipos, para ficar um pouco mais fácil. Essa palavra técnica ela é bem própria aqui da programação, mas significa basicamente conversão. No JavaScript a gente vai ter dois tipos de conversão. A conversão explícita, que é a manual, você que está convertendo um tipo de variável para outro tipo de variável. E existe a conversão implícita ou automática, que é aquela que não é você que faz, é o próprio JavaScript que faz ali por debaixo dos panos. E é aí que a gente tem que ter cuidado e é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa aula para vocês, beleza? Então vamos aqui para a minha tela e eu queria mostrar para vocês, já criei o script, já coloquei um esboço aqui do que a gente vai falar. Primeiro vamos falar de conversão explícita. Para isso eu vou criar uma variável aqui, número, por exemplo, tá? Ó, número recebe 10. E aí, claro, a gente já sabe que se a gente imprimir aqui esse número e o tipo do número, type of número, a gente vai obter o que aqui embaixo? 10 number, beleza? Então isso não é novidade para a gente já sabia que o tipo é number. Mas se eu quisesse converter esse número para um texto, queria que ele fosse string agora, eu consigo fazer isso explicitamente, Alisson? Consegue sim. Como você consegue fazer isso? Ó, você pode vir aqui, eu vou até fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui em cima, vou chamar número em formato de string. Olha só que nome grande, mas fica bem explícito, né? Fica bem claro aqui qual é a ideia. Então, eu vou vir aqui, como é que eu converto para string? Eu pego um número e converto para string. Como é que eu faço? Eu uso essa função aqui, string, com S maiúsculo, tá? O JavaScript é case sensitive, ou seja, ele é sensível à letra maiúscula e minúscula. Então, toma cuidado com isso, tá? Nesse caso aqui é maiúscula. E aí, aqui dentro, você vai passar o seu número dentro dos parênteses. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o teu número, independente de qual é o tipo dessa variável, ele vai converter para string, tá? E aí, aqui embaixo, a gente pode imprimir o número em formato de string e o tipo do número em formato de string, que a gente imagina, claro, que seja string, né? Então, se a gente rodar aqui o nosso código, olha só. Antes a gente tinha 10 no formato number, do tipo number, e agora a gente tem 10 no tipo string. Então a gente realmente fez essa conversão e a gente fez de forma manual. A gente disse que queria que fosse daquela forma, né? Então fui eu que tive essa iniciativa, né? Não foi o JavaScript que fez por debaixo dos panos. Existem outras conversões, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Rapidamente aqui, queria mostrar para vocês. Opa. Console.log. Se eu quiser fazer o contrário, né? Eu tenho uma string que tem um número dentro, mas não é um número, é um texto. E eu quero converter para número. Como é que eu faço? Você pode usar uma função chamada number. Então, é o mesmo nome da variável, só que com letra maiúscula, tá? E aí, com essa letra maiúscula aqui, number, né? Dentro dos parênteses, você coloca o texto, olha só, que tem um número. Sei lá, colocar um número qualquer. Beleza? Quando a gente executar isso aqui, você lembra daquele detalhe que eu falei nas aulas anteriores? Quando é amarelinho, quer dizer que é um número ou um booleano. Texto sempre fica branco no console, né? Você pode até imprimir o tipo disso aqui, tá? Você pode guardar numa variável, imprimir o tipo e você vai ver que realmente eu tô falando a verdade, beleza? Garanto aí pra você, tá? E aí, continuando. Existe só o number? Não, existem outras funções. Por exemplo, ó, existe uma chamada parse float, que também converte mais para float, tá? Então, se eu colocar aqui um número qualquer e executar isso aqui, ó, ele converteu. Como não é um número float, ele não fez a conversão com casa decimal, mas se tiver casa decimal aqui, ó, vou colocar casas decimais. Lembra que no JavaScript, até um detalhe importante, assim como em outras linguagens de programação, a gente não usa vírgula nos números decimais, tá, pessoal? É sempre ponto, e eu acho que é válido destacar isso para vocês agora, tá? Então, ó, vê lá, ó, ele converteu para número, tá vendo que tá amarelinho, né? E ele tem o ponto, tá? Então isso é bem importante. Agora, o Alisson, o number não converte para float, não? Se fosse um float e eu usasse number aqui, ó, ao invés do parse float eu usasse number, não daria certo? Daria também, tá, pessoal? É só uma forma alternativa. A sugestão que eu dou é sempre utiliza number ao invés do parse float e ao invés também do parse int, tá? Ó, existe uma outra aqui, ó, chamada parse int. Você também pode utilizar, você vai ver a galera utilizando em alguns momentos, mas é melhor você utilizar o number. A vantagem ainda do parseInt é que, veja,
esse número é decimal e ele truncou o número. Percebeu? Ele tirou a parte decimal porque você converteu para inteiro. Ele ainda tem essa vantagem, então você pode utilizar, mas existem até funções naquela biblioteca Math que a gente já comentou anteriormente, que pode ajudar a arredondar o teu número. Então, enfim, fica a seu critério aí o que você prefere utilizar. Beleza? Agora, para a gente fechar, em termos de correção explícita, a gente também vai ter o Boolean, tá? O que o Boolean faz? Ele converte para booleano. Então, por exemplo, se aqui eu tiver um número, qualquer que seja, tá? Diferente de 0, quando eu executo, ele converte para verdadeiro. E se eu tiver 0 aqui dentro, só nesse caso que for 0 é que vai ser falso. Beleza? Então, diferente de 0 é verdadeiro, 1 ou qualquer outro número vai ser verdadeiro e 0 é falso. Fechou? Então, isso é quando você quer fazer uma conversão manual. Você mesmo quer fazer aquela conversão. Agora, pessoal, o grande ponto é que o JavaScript ele tem a chamada correção implícita. O que é isso, né? É uma conversão automática que ele faz de tipos em algumas ocasiões. Quais são elas? Vou mostrar alguns exemplos, mas acreditem, pessoal, é um pouco complicado até para a gente poder descrever todos os cenários em que isso acontece. O JavaScript, inclusive, ele é odiado por algumas pessoas por conta disso aqui, mas a ideia é só você saber realmente usar ele da forma correta, tá? Então, por isso que eu já vou te alertar disso aqui para você tomar cuidado e evitar bugs nos seus códigos. Fechou? Então, vamos lá, ó. Eu vou dar um console.log e olha só que interessante. Se eu somar 10 com 1, eu vou até limpar essas saídas aqui de cima. Lembra como é que a gente faz para limpar? Console.clear. Então, ele não vai mostrar nada disso mais, tá? Só vai mostrar daqui para baixo, beleza? Então, vou rodar aqui, ó. 11. Faz sentido 10 mais 1 ser 11? Claro, né? Faz muito sentido. Mas olha que estranho isso aqui do JavaScript, pessoal. Se você somar 10 com o texto 1, teoricamente, não se pode somar um número com um texto. Não é verdade? Só que olha o que acontece no JavaScript. Ele vai retornar 101 para você. Ou seja, quando você soma um número com um texto, e tanto faz aqui, tá? Poderia ser 10 com o texto 1 ou o texto 10 com 1. Ele sempre vai converter tudo para texto e vai juntar. Esse é o comportamento do JavaScript. Então já grava essa informação. Se por algum motivo você esquecer de converter isso aqui para número e você quer somar esses dois números, na verdade o que ele vai fazer não é somar, é concatenar, né, como a gente costuma chamar, ou seja, juntar esses dois textos que você está somando aqui, que na verdade o 1 não é nem um texto, mas ele junta, tá? Então cuidado com isso, tá, pessoal? O primeiro alerta que eu dou. Aí você pode estar se perguntando, Alisson, e se eu fizer uma subtração? Vamos supor que seja 10 menos 1, dessa forma aqui, ó. Ou o contrário, tá? Pode ser o contrário também. Quando você executa, dá 9. Olha só, o que acontece? Quando é menos, o JavaScript ele entende que realmente tem que ser número, né? Os dois tem que ser número. Não faz sentido eu subtrair, ou seja, tirar o 1 do 10, né? Não é como se eu quisesse tirar o 1 do 10, né? Não faz sentido trabalhar nisso aqui como se fosse texto. Então ele converte para número e aí ele realmente faz o número 10 menos o número 1, resultando em 9. Beleza? Então, a mesma coisa vai acontecer para os demais, tá, pessoal? Se você fizer 10 vezes, e aí eu vou até mudar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, sei lá, 3. E aqui eu vou voltar esse aqui para número, olha só, dá 30. Então, realmente ele converte esse 3 para número, tá? O perigo é somente quando é soma, porque aí ele entende que os dois são textos. Então, esse comportamento é um pouco diferente. Mesma coisa vale para divisão. E aí vale um detalhe importante aqui para vocês, tá? Ó, vamos lá. Se eu tentar pegar 10, o texto 10, ou melhor, pegar 10 em formato de número e subtrair dx, por exemplo, ou qualquer texto, faz sentido eu pegar 10 e subtrair desse AS, enfim, esses S e As que eu coloquei aqui? Não faz sentido nenhum, não é verdade? Então, o que o JavaScript vai fazer? A gente já viu que, por padrão, quando você tem um texto e um número e uma subtração, o que ele faz? Tenta subtrair. Então, nesse caso, ele vai tentar subtrair. Só que o que vai acontecer? Ele vai retornar esse none para a gente. O que é none, pessoal? None é uma sigla aqui de not a number, ou seja, não é um número.
ele tentou fazer 10 menos isso aqui, só que isso aqui não é um número. Consequentemente, essa subtração também não vai ser um número. Então, ele retorna essa variável, digamos aqui pra gente, né? Not a number. Então, sempre que você vê um not a number, algo deu errado nas operações que você fez por ali. Tranquilo? Aí, pessoal, só para vocês poderem praticar um pouco mais isso, vejam que isso é uma coisa, como eu falei no início, né? Um pouco polêmica, um pouco complexa. Tem gente que acha que o JavaScript deveria mudar isso aqui. De repente, eles podem até mudar em outro momento. Mas, enfim, eu trouxe outros exemplos aqui para vocês e eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre esses códigos aqui, tá? Eu vou descomentar eles aqui. E aí eu queria que vocês pensassem qual vai ser a saída desses códigos. Dá uma pausa no vídeo aí agora. Pensa um pouquinho qual vai ser a saída que vai aparecer em cada um deles e eu volto para explicar para vocês cada um desses resultados, beleza? Bom, pessoal, então voltando aqui, espero que você tenha dado uma pausa e pensado aí um pouquinho, mas já vou explicar os resultados que vão aparecer aqui. Vamos lá, ó. Primeiro, criamos uma variável n que recebe 1 mais 1. O que é que vai acontecer aqui? Qual vai ser o resultado? 11, concorda? Porque ele não vai fazer 1 mais 1 como se fosse número, vai ser texto. Então, aqui vai dar 11. E aí, ó, n recebe n menos 1. Isso pode ser um pouco estranho para você, a priori, se você nunca trabalhou com programação. Mas o que eu estou dizendo é que n recebe o próprio valor que já tinha, menos 1. Qual era o valor que n tinha aqui em cima? A gente viu que o resultado disso aqui vai ser 10. E outra, vai ser o texto 10. Aliás, perdão, 11, tá? Vai ser o texto 11. Então, o texto 11... menos 1 vai dar quanto? Aí ele entende que é número, então vai dar 10. Ou seja, n no final das contas vai ser 10. E se eu selecionar esse trecho de código, até uma dica também, ó, e rodar só ele, mostra só esse resultado, tá? Só essa parte aqui que é executada. E veja que deu realmente 10. Beleza? Fechou. Vamos para a próxima aqui, ó. Qual vai ser a saída desse código aqui, pessoal? Ó, 2 mais 3, veja que é só mais, então ele vai na ordem normal. 2 mais 3, 5. 5 com 4, 9 mais 5, 95. Porque esse 5 aqui é um texto, né? Então, se a gente rodar só essa parte aqui do código, vocês vão ver que realmente dá 95. Nesse outro aqui, 5 mais 2. Lembrando, é um texto, então ele vai juntar 52 e vai dar o texto 52. O texto 52 mais 3 vai dar 523. O texto 523 somado com o número 4 também vai ser texto. 5234. Então, se você rodar isso aqui, ó, o final vai ser 5234. E para a gente fechar e acabar com essa loucura de uma vez, né? Então, ó, se a gente vier para essa última, 10 menos 4. Veja, são dois textos, mas como tem um menos, ele entende que que ele deve converter para número. Então, ele vai fazer 10 menos 4, 6. O número 6, tá? O número 6 menos 3 vai dar 3, porque menos é uma operação normal, ele faz normal. Então, 6 menos 3 dá 3. 3 menos 2, 1. E 1 mais 5, aí é que muda a regra. Então, vai ser 15. Ele vai juntar o 1 com o 5. Então, o esperado é que o resultado disso aqui seja 15. Espero que vocês tenham acertado, tá? Cada uma dessas operações aqui é um pouco confuso, mas já fica a dica. Cuidado quando você estiver trabalhando com esse tipo de operação envolvendo números e textos aqui no JavaScript, porque pode gerar bugs aí no seu código, beleza? Bom, galera, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.